Irmãos, nessa noite eu quero falar com você sobre decisões. Diga para a pessoa que está do seu lado e fale assim: decisões. Diga mais uma vez, olhando no olho dele, olhando dentro da bola do olho dele, diga: decisões. Aleluia. Quantos acham aqui que decisões são importantes para a nossa vida? Quantos entendem que decisões mudam o cenário da nossa vida? E hoje eu creio, dentro do meu espírito, que pessoas irão encontrar o seu destino aqui nessa noite. Pessoas irão se encontrar com o seu destino. Quantos aqui creem em destino? Não sei se você crê em destino, mas eu creio em destino. E eu creio que Deus tem um destino para nós. O destino de Deus para a nossa vida é o propósito dele sendo realizado. Irmão, você pode passar por onde for. Você pode viver o que for, você pode visitar lugares, você pode viver a vida do jeito que você quiser, você pode estar aqui hoje, mas o seu passado pode te denunciar de várias formas. Mas quando você se encontra com o seu destino, as coisas mudam, as coisas acontecem de uma forma perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. E a nossa vida, as pessoas dizem assim que a nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas, né? O povo fala assim, ó, o que você está vivendo hoje é resultado das suas escolhas, mas não é. A sua vida, o que você está vivendo hoje não é resultado das suas escolhas. A sua vida e o que você está vivendo hoje são resultado das suas decisões. Diga decisão. Hoje você vai sair daqui decidido. A vida não é o resultado das suas escolhas, a vida é o resultado das suas decisões. A palavra decidir, ela vem do latim, que quer dizer cortar fora. Decisão, cisão é um corte. Decisão é cortar fora. Incisão, cortar dentro. Circuncisão é cortar em volta. Mas decisão é cortar fora. Quando nós decidimos uma coisa, nós fazemos uma escolha. E a partir do momento que nós tomamos essa escolha, nós decidimos, ou seja, eu não escolho mais o outro lado, eu escolho esse lado. E é por isso que eu digo que escolhas não mudam o resultado da sua vida. Escolhas não geraram o resultado da sua vida. O que gerou o resultado da sua vida foi as suas decisões, ou seja, foram as escolhas que você fez e você tomou para si. Você agarrou. Quando você aceitou Jesus, se é que você aceitou Jesus de todo o seu coração, você decidiu. Você decidiu. Você cortou fora o resto. Tem muita gente que vem para a igreja e escolhe. Eu escolho. Só que a escolha não muda a sua vida. Porque você pode escolher uma coisa hoje, amanhã você pode escolher outra coisa, depois você pode escolher outra coisa, depois você pode voltar na primeira escolha que você fez e ficar escolhendo. E isso é bom. Porque se você escolheu errado algum tempo atrás, hoje você pode escolher certo. Mas decisões são diferentes. Decisões, ela moldam o seu destino. Decisão, ela molda o seu caminho. Decisão é o que faz você chegar no seu objetivo. Decisão é o que faz você traçar o caminho que você observou lá na frente. É ali que eu vou chegar. Aí vem uma oferta, você fala não. Vem outra oferta, você fala não. Vem outra oferta, você fala não. As pessoas que escolhem, elas escolhem uma oferta e vão para lá. Ah não, mas aquilo lá parece melhor, então eu vou para lá. Ah, mas aquela igreja é mais bonita. Ah, eu vou para lá. Não, mas aquela igreja é mais confortável. Eu vou para lá, mas aquela tem telão de LED, então eu vou para lá. Ah, então eu não sei. Ah, não, quer saber? Eu vou para o candomblé, vou para Umbanda, porque lá faz a vontade do meu coração, porque o diabo é mentiroso. E as únicas pessoas que conseguem fazer que sejam realizados todos os seus sonhos é o diabo. Deus não te trouxe aqui para realizar o teu sonho. Desculpa te frustrar. Deus, Ele te trouxe aqui para que o sonho dele fosse realizado dentro de você. E isso é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. E é por isso que hoje você está aqui para se encontrar com o seu destino. Mas se encontrar com o seu destino, você tem que parar de fazer escolhas. Hoje eu sou de Deus, amanhã eu não sou de Deus. Hoje eu bebo uma cervejinha, amanhã eu não bebo mais, porque sábado tem culto, eu não posso. Ah não, o que vem na minha boca eu falo, eu não penso para falar. Ah não, mas agora eu estou em santidade, e agora eu não posso falar o que eu... Você entendeu?
É como o vento que vem e vai. Para onde o vento aponta, a pessoa vai. Isso é decisão? Não. Diga para a pessoa que está do seu lado: decisão. Decisão decide destino. A sua vida hoje é o resultado das suas decisões que você tomou ontem. E a sua vida amanhã será o resultado das decisões que você toma hoje. Irmão, se Deus colocou essa palavra no meu coração, foi porque eu estou vivendo isso. E hoje você precisa viver isso na sua vida também. Decisões. Diga para a pessoa que está do seu lado: decisão. Você precisa entender, irmãos. Eu não quero que você saia daqui e se encontre com as suas dificuldades e adversidades aí para fora, e tudo que o Espírito Santo está plantando no teu coração agora seja roubado. Existem pessoas que ainda precisam tomar decisões, precisam cortar fora amizades, precisam cortar fora comportamentos, precisam cortar fora atitudes, precisam cortar fora falas, precisam cortar fora a forma que o diabo ensinou você a pensar. E você tomou isso como a sua identidade. Eu sou assim. Você não é assim. Você é o que Deus diz que você é. E o que a palavra diz que você é que você é filho. Filho. O Romanos 8,14 diz que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. É isso que você tem que declarar para o diabo quando ele se apresentar diante de você. A palavra de Deus é a sua espada. Corte fora. Corte fora. Tira fora tudo aquilo que faz você ficar confuso. Corte fora. Corte fora aquele ambiente que faz você ficar confuso. Corta fora. Corta fora. Decisão. 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 Hoje você vai sair daqui decidido. Nem que for para falar: eu não quero mais Jesus. Mas você vai sair daqui decidido. Porque se você escolher Jesus, aí tem algumas pessoas que estão entendendo o ambiente. Mas se você escolher Jesus, aí sim o teu caminho vai ser próspero. Aleluia. Eu adoro essa palavra prosperidade. Eu amo essa palavra prosperidade. O diabo tentou roubar essa palavra prosperidade, sabe? Inventando a teologia da prosperidade. E aí a teologia da prosperidade veio, ensinou uma heresia, ensinou coisas erradas. E aí as pessoas ficavam com medo de falar: não, prosperidade não. Prosperidade é o que Deus quer para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua conta bancária, para a sua saúde. Prosperidade é o que Deus tem para você. Aleluia. Pastor Luiz, ele usa uma definição de prosperidade muito importante, muito interessante. Ele diz sempre aqui na campanha de prosperidade, que ele diz assim, que a prosperidade é tudo, é quando uma pessoa usa o poder de Deus para resolver todo e qualquer problema. Prosperidade é quando você usa a força de Deus para resolver os seus problemas. E a gente sempre coloca o eu no meio. Mas o evangelho é sobre tirar você do meio e colocar você na periferia. Porque quem tem que estar no meio e no centro é Jesus. Aleluia. Sobre decisões, eu quero compartilhar com você 4 pontos sobre tomar decisões. Diga para a pessoa que está do seu lado: decisões. Aleluia. Deus dá a direção, mas a escolha é nossa. Deus, ele vai te dar a direção, mas ele não vai te forçar a tomar a direção. Não vai te forçar a tomar a escolha. Ele dá a direção para você, mas a escolha é sua. Eu acredito que Deus, ele nos permite tomar decisões na nossa vida. Algumas situações da nossa vida não são escolha nossa, mas algumas situações da nossa vida são escolhas que nós tomamos. Escolhas que nós não tomamos: aonde você nasceu, que cor você é, se você é magro, se você não é.
Se você é rico ou é pobre, nasceu numa família rica ou numa família pobre, isso são coisas que você não escolhe. Coisas que você escolhe, estar aqui hoje. Coisas que você escolhe, a roupa que você está vestindo. Coisas que você escolhe, quem você deixa falar na sua vida. Essa é uma escolha importante. Quem você deixa falar na sua vida? Quem que tem voz na sua vida? Às vezes você está chateado com uma pessoa, que ela falou alguma coisa para você, mas a culpa não é dela, do que ela falou para você. A culpa é de você. A culpa é sua. Porque você deu voz para essa pessoa na sua vida. Quem são as pessoas que têm voz na sua vida? Vamos para a palavra, que nós devemos aqui compartilhar a palavra. Deuteronômio 30, do versículo 15 ao 20. Deus dá a direção, mas a escolha é nossa. Vamos ver lá, começando do versículo 15 até o 20. Vejam que hoje põe diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. 16. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês entrar para dela tomar posse. 17. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui Moisés está falando para o povo: agora vocês têm que escolher o que vocês querem. Vocês querem a vida ou a maldição? Vocês querem servir a Deus ou servir a outros deuses? E aqui Moisés dá a instrução para o povo. Já fazia 40 anos que eles tinham saído do Egito. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E Moisés falou assim para eles: vocês têm que ver o que vocês querem da vida de vocês, né? A gente fala assim hoje: o que vocês querem? O que você quer da vida? Você quer seguir a Deus ou quer seguir a outros deuses? Você quer seguir a Deus ou o Deus que você criou no seu coração? Você quer seguir a Deus ou você quer seguir a idolatria do seu próprio eu? O que você quer da sua vida? Aí Moisés explica: se você seguir a Deus, vocês serão abençoados, serão prósperos, vocês vão crescer e tudo mais. Agora, se vocês escolherem outros deuses, ou seguir os deuses dos seus antepassados, vai acontecer isso de ruim com vocês. O que vocês querem? É por isso que eu falo: Deus, Ele dá a instrução, mas a escolha é sua. Você já está, tem muita gente aqui que já está há muito tempo na igreja, tem alguns que estão pouco tempo na igreja, mas você sabe que seguir a Deus só vai te trazer bênção. Amém ou não amém? Então Deus, Ele te instrui, mas a escolha é de quem? Bate no peito e fala assim: minha. Deus sempre irá dar a direção da escolha certa, mas quem tem que escolher somos nós. Diga: decisão. Toda decisão tem consequências. Todas as decisões que nós tomamos têm consequência. Toda
escolha, e a partir dessa escolha, você decidir se manter nessa escolha, continuar nessa escolha, vão gerar consequências para você. Consequências boas ou consequências ruins. O que depende é a sua escolha. O que você decidiu? O que você cortou fora? O que você tem cortado fora? Em Gênesis, capítulo 25, do versículo 29 até o 34, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso, Esaú foi chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura-me primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Esaú fez uma escolha. Ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ele fez uma escolha. E é interessante, estudando a palavra, que ele desprezou o direito de primogenitura dele. E assim, hoje em dia, o que vale para você ser o primogênito Quem aqui é primogênito? Quem que é o primeiro filho? O primeiro filho dos seus pais. O que vale para você ser o primogênito? Nada. O que você tem? Você só ganhou responsabilidade. Seu filho, seu irmão mais novo, você tinha que cuidar dele, às vezes, né? Mas naquele tempo, os primogênitos, eles tinham direito a porção dobrada. Então, se tinham 3 filhos, o primogênito, ele tinha direito a 2 vezes o que os outros 2 irmãos tinham direito. Além disso, ele tinha direito a representar aquele clã. Ele tinha o direito de representar aquela família diante dos outros. E além disso, ele tinha uma responsabilidade, ou seja, tudo que ele falava, aquela família tinha que cumprir. Por quê? Porque ele era o primogênito. Então ele era o líder da família. Então, diante dos seus irmãos, ele era o líder. Imagina que você tem um tio mais velho. O seu tio mais velho ia mandar no seu pai, nos outros tios. Por quê? Porque ele era o primogênito. Além disso, o que o seu avô deixasse, se o seu pai fosse o primogênito, ele ia ter mais direito. Vamos dizer que seu avô deixou uma fazenda, então a parte dele seria maior, porque ele era o primogênito. Isso naquela época, porque hoje em dia não vale mais nada, é tudo igual, viu? Eu falo com conhecimento de causa, porque inventaram todo dia. Então, o que nós tiramos de entendimento disso? O que o Senhor refletiu no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Sempre que você está com fome, você toma decisões erradas. Ou seja, não tome decisão com fome. Alguém fica irritado com fome? Você tomar decisão com fome é meio ruim, né? Às vezes a sua fome pode ser raiva. Às vezes a sua fome pode ser tristeza. E às vezes a sua fome pode ser decepção. E quando você toma decisões nesse estado, invariavelmente as suas decisões serão erradas. Não tome decisão com fome. Não tome decisão emocionalmente despreparado, emocionalmente desequilibrado. Para, respira, sai do ambiente, vai para outro lugar, espera o outro dia, espera a outra semana, espera o outro mês. Se não passou a raiva, espera o outro ano. Não fale nada, não se comprometa com nada, não feche um negócio,
com raiva, com medo ou com tristeza no seu coração. Porque se você fizer assim, invariavelmente as suas decisões serão erradas. Olha o que Esaú desprezou. Isaac tinha muita coisa. A Bíblia fala que Isaac era um homem de posse. E ele desprezou isso. Já pensou? E quantas vezes nós tomamos decisões com fome? Eu já tomei decisão com fome. Eu já tomei decisão com raiva. Eu já tomei decisão decepcionado. Eu já tomei decisão triste. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas por causa disso. Então eu não vim aqui só falar para você que você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão consciente. Você tem que tomar uma decisão com certeza do que você está fazendo. Não movido pelas suas emoções, mas com razão e com entendimento. Quando você não está bem emocionalmente, as suas decisões serão erradas. Nunca tome uma decisão com fome. Diga para a pessoa que está do seu lado: não tome uma decisão com fome. As decisões que você toma sob pressão revelam quem você é. 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 até o 7, vamos ler. 1 Samuel 24, versículo 1 até o 7. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e dos seus homens, perto dos rochedos das cabras monteses. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Então lhe disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Só contextualizando, Saul perseguia Davi. Davi já tinha sido ungido rei. E Saul ele não entendia, ele não se conformava de ter sido destituído do reino. Não destituído de fato, mas já de direito diante do céu. E Davi, ele já tinha isso, ele já tinha sido ungido, ele já sabia que ia ser rei. Algumas pessoas já reconheciam Davi como um valente, um guerreiro valente, que ele era o rei. Mas Saul ainda era o rei de fato. E ele perseguia Davi. Ou seja, Davi tinha tudo para matar Saul daquela forma. Mas qual foi a decisão de Davi? Eu não posso erguer a minha mão contra o ungido do Senhor. Essa decisão de Davi preservou o seu reino, preservou a sua história, preservou a sua descendência. Sabe qual que é a descendência de Davi? Jesus. Talvez, se Davi tivesse erguido a mão contra o ungido do Senhor naquele momento, que era Saul,
talvez toda a história de Davi tivesse sido apagada da Bíblia. Não existisse Davi. Talvez existisse outra pessoa no lugar de Davi, mas Davi não existisse. Então, se Davi tivesse feito a escolha errada, toda a sua vida seria impactada. E nem toda porta aberta é de Deus. Algumas são testes. Algumas portas abertas são testes. Algumas escolhas que você faz são testes. Tome cuidado com a decisão que você toma. É por isso que nós devemos pedir discernimento. E eu entendi um conceito de discernimento que faz toda a diferença na nossa vida. Você é crente? Você é crente? Você é de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Só que discernimento não é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é obediência. Discernimento é entre o que Deus deixa eu fazer, o que é o certo eu fazer. Quem pegou? Entre o que Deus tem para você, de todas as portas que tem para você, qual é a porta correta? Eu sou obediente, estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo tudo certo, quero fazer a vontade de Deus. Só que existem várias escolhas certas diante de Deus. Dentre essas escolhas certas, qual é a certa mesmo para mim tomar? Alguém já ficou nesse dilema? Às vezes você tinha escolhas para fazer, tinha um leque de escolhas. E é aí que nós devemos pedir discernimento. Discernimento. Para entender qual é a boa vontade de Deus para nós. Qual é a boa vontade de Deus para você? Vou dar um exemplo para você. Deus quer que você trabalhe, não quer? Deus quer que você trabalhe, quer que você arranje um emprego, quer que você faça negócios. Deus quer. Mas dentre os trabalhos que se apresentam para você, dentre os negócios que se apresentam para você, qual é a vontade de Deus para você? São escolhas que nós fazemos que mudam a direção da nossa vida. Mudam a direção da nossa vida. Então, nós falamos sobre Deus dá a direção, mas a escolha é nossa. O segundo ponto é, toda decisão tem consequências. O terceiro ponto é, decisões sob pressão revelam quem você é. Davi teve que tomar uma decisão sob pressão, e isso revelou quem ele é. Um homem segundo o coração de Deus. Agora, o quarto ponto é, não decidir também é uma decisão. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim. Josué, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família, serviremos ao Senhor. Josué diz assim para o povo. Moisés falou para eles, vocês têm que escolher o que vocês vão fazer. Se vocês escolherem a Deus, Deus vai honrar vocês e vai prosperar vocês. Depois que eles entraram e Moisés chamou essa atenção poucas semanas dele falecer. Deuteronômio é um livro que foi escrito poucas semanas antes de Moisés falecer. Depois Moisés falece, aí vem Josué como novo líder. Quando eles já estavam na terra prometida, Josué escreveu isso, falou assim, ó, vocês têm que escolher hoje quem que vocês vão servir. Então, isso traz um senso de urgência nas nossas escolhas. Então não estou falando para você decidir amanhã, decidir depois, tem que decidir hoje. Hoje
é um senso de urgência. Escolham hoje quem vocês vão servir. Eu e a minha casa, ou seja, Josué já tinha escolhido, ele já tinha decidido. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que você adia hoje pode se tornar o seu arrependimento amanhã. O que você não decide hoje pode se tornar o seu arrependimento de amanhã. Qual é a decisão que você tem que tomar hoje? Qual é a decisão que você tem que tomar hoje? É o perdão que você tem que liberar? É hoje. É aquela pessoa que você tem que se encontrar? É hoje. É aquilo que arde no seu coração, que dá um frio na sua barriga, que você precisa contar? É hoje. É Jesus quem você tem que decidir? Então decida hoje. Decida hoje. Queria rapidamente chamar a banda aqui e falar para vocês sobre ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é quando você toma uma decisão que muda seu comportamento, muda o seu destino e muda tudo na sua vida. Se chama ponto de inflexão. Lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 66, está escrito assim, ó, do 66 ao 69. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí está falando sobre Jesus. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Só para contextualizar antes de nós continuarmos lendo. A palavra de Deus diz assim que Deus ele tinha compartilhado um sermão antes, falando que ele era o corpo e que o sangue dele era o vinho. Precisava ser comido do seu corpo, tomado do vinho. E muitos ficaram escandalizados. E alguns discípulos que andavam com Jesus começaram a dispersar. Ou seja, o povo estava diante de Jesus, do Deus encarnado, Jesus, Deus na terra. O povo estava diante dele. E mesmo assim, quando escutaram a palavra dura, começaram a dispersar. E aí Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: e vocês? Vocês também vão embora? Vocês também vão me deixar? E aí Pedro disse assim. Então Simão Pedro, sempre Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus está fazendo uma pergunta para você nessa noite. Jesus está fazendo uma pergunta para pessoas específicas nessa noite. Você vai embora ou você vai ficar? Essa noite é noite de se encontrar com o seu destino. Essa noite é noite de se encontrar com o seu destino. Nessa noite, vidas serão mudadas, rotas serão atualizadas, pessoas irão se encontrar com o seu destino. Para onde iremos nós, se só Deus tem palavras de vida eterna? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje, meu irmão? Talvez você venha nessa noite aqui querendo escutar uma palavra. Talvez você venha nessa noite querendo que Deus falasse com você. Talvez você venha nessa noite dizendo assim: olha, eu acho que é a última vez que eu vou lá, porque se não falar comigo hoje, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Se Deus não falar comigo nessa noite, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Se você veio aqui com esse questionamento, Deus está falando com você nessa noite. E se você nessa noite sente do teu coração que você precisa tomar uma decisão de seguir com Cristo,
Deus, Ele me incomodou a semana inteira para eu preparar essa palavra para dizer para você. Deus, Ele quer que você o escolha nessa noite. E talvez tenham pessoas aqui que têm anos de caminhada com o Senhor, mas sentem que estão perdidos, sentem que estão fazendo escolhas toda hora, todo momento, fazendo escolhas erradas, mas nessa noite não é noite de escolha, é noite de decisão. Eu não sei você, irmão, mas o Espírito de Deus está aqui, eu estou sentindo Ele aqui. E se você precisa decidir nessa noite, erga a tua mão e diga assim, ó: eu escolho Deus, 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 eu escolho Deus. Deus está aqui nessa noite para mudar a tua rota. Deus está aqui nessa noite para mudar o teu destino. Deus está aqui nessa noite para te fazer entender que hoje é noite de decisão, noite de decisão.